Muito bem, nós estamos iniciando essa primeira live e aqui, como os nossos técnicos ainda estão aqui no estado de entender melhor a funcionalidade dos instrumentos, tivemos aqui alguns momentos para colocar tudo em dia, para a gente poder começar a estarmos dentro desse assunto que nós entendemos que vai ser de grande interesse para você estar ligadinho aqui conosco. Eu sou o pastor Gilmar Silva e nós estamos aqui para falar hoje sobre um tema de extrema relevância para esse contexto do século XXI. Você sabe que este século é marcado por doenças psicossomáticas e a doença principal do século XXI é o quadro depressivo. Dentro do quadro depressivo existem vários fatores que compõem, e um destes é a ansiedade. Para você que está comigo a partir do Brasil, a ansiedade tem uma espécie de caráter. Mas para aquele que, como eu, está aqui nos Estados Unidos, principalmente aquele imigrante que chegou com os seus sonhos aí inerentes, depois de ter passado por todo aquele processo, que às vezes até é estressante, em questões relacionadas ao Brasil, preenchimento de guias, entrevistas e o preparo psicológico, muitas vezes, que é necessário quando vai se dar de cara com um agente americano que está ali lotado para poder, então, dar o acesso ou não. Isso aí são várias fases que vão gerando estresse. E não só isso, vamos dizer, aquele encorajamento, aquele ânimo, aquela força que se chega aqui nos Estados Unidos, logo arrefece por conta de vários fatores. Mudança de cultura, muitas vezes as leis são diferentes e principalmente a falta daquele círculo de convívio que se tinha até então vai tornando assim como que uma espécie de caudal que vai se avolumando e vai chegando até o momento em que a ansiedade vai aparecer. Então, você que é imigrante, está aqui comigo, preste atenção nisso, porque nós queremos mostrar, biblicamente falando, como nós podemos vencer a ansiedade. Glória a Deus. Muito bem, Mateus capítulo 5 e versículo 31, no célebre Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor Jesus Cristo ele já estava antecipadamente procurando proteger aqueles que o servem desse mal que é a ansiedade. No capítulo 10 de São Lucas, nós vamos encontrar uma passagem muito importante para entendermos melhor do que se trata. E aqui nos diz que Jesus, indo de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa história contada por Lucas nos revela claramente como é que a ansiedade se manifesta. Jesus está aqui visitando uma casa de pessoas que ele amava e uma das irmãs, a mais jovem, Maria, estava aos seus pés, enquanto aquela que era responsável pela casa, Marta,
estava ali procurando preparar uma refeição vamos dizer assim, à altura do mestre, fazendo o melhor podia, e em um determinado momento ela manifestou que precisava da ajuda da irmã para poder atender a Jesus com uma boa refeição e à altura da excelência que ela esperava apresentar ao Senhor. E Jesus não vai desprezar o trabalho de Marta absolutamente. Pelo contrário, Jesus sabe da importância do trabalho que Marta está agora desenvolvendo para o seu próprio bem-estar. No entanto, por detrás dessa, vamos dizer assim, desse pedido que Marta fez a Cristo para que dissesse que Maria viesse ajudar, dá uma demonstração do estilo de vida que Marta então estava vivendo. E esse estilo de vida, de andar ansioso com muitas coisas, é algo muito comum nesses dias tão corridos e apressados do século XXI. E aqui nós precisamos compreender que Deus, ele tem um interesse de que aqueles que se aproximam dele não venham a sofrer desse mal, da ansiedade, porque a ansiedade é capaz de generalizar outros tipos de males no comportamento de cada um. O mal que a ansiedade faz com aquele que a possui é terrível, é terrível. Então, Deus, ele quer que cada um daqueles que se aproximam dele sejam livres da ansiedade, a fim de que possam viver uma vida tranquila, uma vida equilibrada e uma vida assertiva. Glória a Deus. Então, a produtividade, ela é muitas vezes travada. Muitas vezes a ansiedade toma posse do coração da pessoa e essa pessoa vai como que se auto-envenenando e vai vivendo uma vida cheia de preocupações. Agora, como é que a ansiedade se manifesta, pastor Gilmar? Como é que eu posso analisar a minha vida e saber que essa preocupação que eu tenho, se ela é ansiedade ou não? A ansiedade muitas vezes se manifesta com pensamentos que não são nada mais e nada menos do que imagens na tela interior da mente e do coração que geram imagens negativas e fazem com que nós comecemos a contar histórias de algum tipo de mal que nós imaginamos que vai ocorrer, e na maior parte das vezes, essas histórias que nós contamos para nós mesmos, elas não são nada mais e nada menos do que fictícias. Porque, em geral, tudo que é ansiedade, em geral, não vai ocorrer. Então a pessoa começa a formatar ideias e fazer uma leitura da vida, da sua situação, e ela começa a gerar um quadro negativo e começa a pintar várias possibilidades negativas que vão ocorrer. Alguma coisa ruim, não vai dar certo, estou jogando tempo fora, a minha energia está sendo lançada sem nenhum objetivo. Vários tipos de pensamento vêm no coração daquela pessoa que está ansiosa. Então, é aqui neste contexto que Jesus vai mostrar que a atitude de Marta, essa preocupação exagerada com servir com excelência, muitas vezes não é nada mais e nada menos do que um sintoma da ansiedade. Então, se você é um imigrante, chegou aqui na América e arrefeceu aquele primeiro momento, aquela energia primeira, aquele objetivo de ser campeão, aquele objetivo de oferecer para a sua família melhores condições de vida, para os seus filhos, e você, de repente, arrefeceu, aquela energia foi embora, e de repente
essa ansiedade começou a se manifestar, eu gostaria que você entendesse que Deus tem solução para qualquer coisa. Glória a Deus. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus tem a resposta para qualquer situação que nós possamos estar enfrentando. E é esta resposta que eu quero compartilhar com você aqui nesse momento, né? Então, você tem aí condições de depois mandar o seu comentário, se você está passando por algum problema nessa área ou algum problema relacionado a essa área, e eu terei muito prazer em responder às suas perguntas, seus questionamentos, e dessa forma nós podemos oferecer a você uma solução real para o problema da ansiedade. Glória a Deus. Jesus vai mostrar para Marta que Maria escolheu a melhor parte. O que significa Maria escolheu a melhor parte? Significa que Maria priorizava estar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Estar aos pés de Cristo e ouvir o conselho da sua palavra é onde está o antídoto para a ansiedade. Glória a Deus. Nessa correria aqui da América, as pessoas deixam de lado aquilo que é realmente primordial. Jesus disse que as nossas necessidades básicas, comer, beber, se vestir e ter uma vida digna, não está presa ao fato de eu me preocupar e correr atrás dessa máquina, perdendo o controle do equilíbrio entre aquilo que é buscar a Deus e viver em vitória. Por incrível que pareça, essa correria aqui dos Estados Unidos, ela tem levado muita gente a perder de vista aquilo que é prioritário e que pode lhe dar uma vida equilibrada, que depois, nesse equilíbrio, ela pode enfrentar os desafios do dia a dia e vencer com qualidade. É preciso que eu e você abramos um espaço da nossa agenda para estarmos prioritariamente diante da presença de Deus e, abrindo nosso coração, entregarmos a Ele essa ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, o apóstolo vai dizer para nós assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E Pedro ainda vai dizer, porque ele tem cuidado de vós. Então, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, muitas vezes são um peso que nós não temos estrutura, nem mesmo física, muito menos emocional, psicológica para levarmos. E aqui, minha gente, é muito importante você parar e prestar atenção nisso. Quando a ansiedade vai crescendo, a nossa área emocional fica contaminada pelo que é negativo e a nossa visão da vida passa a se tornar uma espécie de negativismo existencial. Não é só isso. É que a ansiedade ela vai incidir sobre o nosso próprio corpo, gerando cansaço, gerando muitas vezes uma espécie de desânimo no próprio corpo, falta de energia, falta de foco e principalmente aquele desânimo, aquele desgaste que desanima.
Esses são muitos dos resultados que vêm quando a ansiedade está presente. Na maior parte das vezes, essa ansiedade não é nada mais e nada menos do que a falta de cumprimento dos nossos sonhos que nós projetamos. Quem de nós não tem sonhos bonitos? Quem de nós não constrói aqueles castelos, aqueles sonhos maravilhosos? Cheguei na América, vou me dar bem e, como se costuma dizer, vou arrebentar. E, na maior parte das vezes, as pessoas acabam arrebentando-se a si mesmas, sofrendo desmesuradamente de uma maneira que elas não têm capacidade, não têm calibre suficiente para suportar a ansiedade. Se você lembrar do grande profeta Elias, que fez descer fogo do céu no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, desafiou os profetas de Baal, fogo desceu do céu com uma oração de 20 segundos, foi uma maravilha. E Elias imaginava que naquele momento toda a nação se voltaria para Deus porque estava distanciada adorando a Baal, o deus dos Sidônios trazidos por Jezabel, a rainha que casara com o rei Acabe, mas Elias de repente se frustrou. Ele se frustrou de tal maneira que quando a rainha o ameaçou, Elias agora desgastado fisicamente, ele vai para debaixo de um zimbro para pedir a própria morte. Se um campeão daquele nível teve esse momento de agonia, imagine um de nós. E aqui é muito importante percebermos que a resposta de Deus, ao invés de tirar a vida do profeta, foi muito diferente. Enviou um anjo com pão e água, e certamente aquele pão não era um pão comum, pois deu força para o profeta caminhar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus para ter uma nova direção. Então, a ansiedade em querer que algo aconteça, quando esse algo não ocorre dentro do nosso tempo, leva a ansiedade a se tornar gigantesca e um fardo que aquele que está vivendo com ela certamente não tem condições de carregar. Isso é tão real. As pessoas, quando veem esse quadro e que este começa a se assenhorar, a primeira coisa que essas pessoas fazem é se desesperar, é fecharem-se em si mesmas, é procurarem se enclausurarem, quando, na verdade, deveriam procurar a pessoa de Deus, deveriam procurar o seu Criador para receber dele essa bênção e, principalmente, procurar a comunidade que vai lhe acolher, que vai lhe dar a estrutura, vai lhe oferecer uma camaradagem, uma amizade e, principalmente, vai ter a condição de lhe conceder uma mensagem que mude a história da sua vida. Glória a Deus! Então, quando Cristo se referiu à ansiedade, ele vai dizer que o antídoto para este é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É dessa maneira que este quadro depressivo ele pode ser vencido. Aleluia. Simples, muito simples. Então, se você está vivendo esse momento dessa preocupação exacerbada, e agora quem ainda está dentro daquele período de 6 meses, que é permitido, tudo bem, até aqui tudo certo, mas quando passa esse período e a pessoa se vê sem segurança, então pode ser atacado por esse mal. E eu estou aqui para declarar em nome de Jesus Cristo que se você ouvir esse conselho e que se você colocá-lo em prática, certamente a ansiedade pode ser vencida. Aleluia. Pastor Gilmar,
O que eu posso fazer de mim para mim mesmo? Bom, em primeiro lugar, você tem que encontrar a realidade de que você, por chegar aqui, já é campeão. Por chegar aqui, você já é campeão. Tudo que foi enfrentado, esse processo inteiro para chegar até aqui, sair do seu meio ambiente, sair dos amigos, muitas vezes sair da sua igreja, muitas vezes sair da sua família, muitas vezes sair do seu lar, das suas posses, daquele lugar comum, aonde você já sabe como agir, sabe como fazer, chegou em lugar estranho, você não sabe como agir. E muitas vezes, ofertas que são colocadas à disposição, muitas vezes não são justas, muitas vezes elas são completamente divorciadas da verdade e da justiça, infelizmente. Agora, se você se encorajar e crer que buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça inerente a esse reino, você realmente pode ser suprido, esse é o caminho bíblico, simples, claro, qualquer um de nós pode praticar, e por incrível que pareça, pode faltar todas as palavras e aquelas que podem ser as mais importantes e assertivas desse mundo. A palavra de Deus jamais falhará. E é nessa palavra que nós estamos firmados para dizer para você que hoje é dia de vencer a ansiedade. Eu, com essas pequenas considerações, essa primeira live, que vai ser um pontapé inicial aqui de uma série de lives que nós vamos tratar de assuntos bastante sérios, e esse aqui é o nosso laboratório de primeira experiência para saber como é que nós estamos caminhando da maneira que nós desejamos abençoar a tua vida e a tua família. Se tem falado contigo essas primeiras colocações, essas primeiras considerações, você tem liberdade de se comunicar conosco e também de participar de um local aonde nós vamos falar de palavras que abençoam a sua família, um lugar saudável, sadio, uma mensagem sadia que vai trazer realmente sustento e suporte para você e forças para vencer todas as barreiras nessa terra de gigantes que é os Estados Unidos da América. E com isso, eu desejo que Deus te abençoe grandemente e que esta primeira orientação venha calar profundamente no seu coração. E lembre disso, os segredos de Deus estão escondidos dentro da simplicidade. A simplicidade, ela contém os grandes segredos e os milagres da parte de Deus. Portanto, Deus te abençoe grandemente e que verdadeiramente essas palavras venham a ser uma causa real de bênçãos para a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você e sua família agora e peço que você que crê em Deus, fique ligado comigo e receba a bênção do céu nesse momento. Pai Santo, eu estou orando agora por esse meu querido amigo, essa minha querida amiga, que está aqui comigo, Pai, nesta primeira live, neste laboratório de experiências, que nós demos um pontapé inicial hoje. Quero pedir a Ti, meu Pai querido, que pelo Teu Espírito Santo, Tu estenda a Tua mão sobre esse querido amigo, essa querida amiga, e que esta palavra simples, mas que é oriunda da tua própria palavra, venha, Pai querido, a ser para esse amigo e esta amiga uma fonte de consolo, de clareza e uma direção para saber como deve agir e vencer a ansiedade. Ó Deus, com a receita de quem não erra. Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós te agradecemos, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro em Cristo Jesus. Muito obrigado. Amém.